E aí, pessoal, vamos falar de uma renovação e vamos falar também da construção de um ídolo. Será que a gente pode falar sobre isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com este recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas, ganhando em dólar, na segurança de casa. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para fazer esse trabalho. Você só precisa de um computador ou um celular com internet. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição deste vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Durante os Donos da Bola hoje, tanto eu quanto o Meneghetti começamos a entender que Borja representa mais do que simplesmente um jogador que está começando a sua história no Grêmio. A gente falou, inclusive, na possibilidade de entender ele na construção de um novo ídolo do torcedor do Grêmio. Obviamente, o Baldasso rapidamente se interpôs a isso e o JB se uniu ao Baldasso dizendo, pô, meia partida, como é que vocês podem falar isso? E o que faz a gente imaginar que a figura de Borja pode ser colocado sim naquela linha de construção de ídolo, que é o que eu estou tentando propor aqui nessa conversa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o jogador do Grêmio ontem, ele representou o que o torcedor queria. A atitude do Borja de punho cerrado na frente do banco do Flamengo, ela vai muito além do gol da vitória. O gol foi importante, a gente sabe da necessidade que o Grêmio tinha, a gente sabe que o Grêmio precisava mais do que nunca de 3 pontos na tabela, mas a gente sabe também que às vezes o anímico do torcedor vale mais do que qualquer vitória. E a resposta de Borja ontem, ela deixa claro o caminho que ele começa a trilhar. Eu fiz inclusive uma brincadeira no Twitter dizendo o seguinte, imaginem se nós tivéssemos torcida no jogo de volta, o que representaria na hora da escalação, ali do anúncio, na torcida, na arena, o nome de Borja. 9, Borja! Imaginem o que isso representaria. Imaginem a força do torcedor demonstrando carinho e principalmente agradecendo a resposta que Borja deu ao Flamengo. Porque quando a gente no futebol apanha muito, é debochado de alguma maneira, isso cria na gente um sentido de incomodação clara. E era assim a relação com o Flamengo, com o Gabigol, com a forma como o Flamengo desenvolveu. E o que a gente tem a partir dessa resposta de Borja é alguém que entendeu o sentimento do torcedor. E isso é um caminho muito, mas muito menor para quem começa a construir a sua carreira em um clube, principalmente no que tange as questões relacionadas a ser ídolo ou não. Borja começa a assinar um espaço muito importante, sim, de ser uma liderança técnica e de ter o carinho do torcedor do Grêmio. Nós podemos colocar aqui tranquilamente na live, eu vou fazer enquete também no Twitter e também no YouTube, perguntando, e aí, Borja vai ser um ídolo do Grêmio ou não? Eu digo com toda certeza, ele já caminha muito próximo da linha do ídolo exatamente por essa relação. Ele aproximou o torcedor do clube. Aquela briga, ela vai ser lembrada durante muito tempo, porque o Grêmio precisava de uma resposta anímica de dentro para fora, de dentro do campo para fora. E foi o que Borja fez na noite mágica do Maracanã, na vitória do Grêmio por 1-0. Outro conteúdo que eu queria colocar para vocês diz respeito a outro destaque do Grêmio no jogo. O Grêmio teve vários destaques, mas um deles foi Ferreira. E aí eu quero chamar para vocês algo que é muito interessante da gente avaliar. Ferreira tem todo um histórico, a gente tem falado de dificuldades com o torcedor. A gente está falando da figura do ídolo, né? Do Borja e a sua relação e como isso está sendo construído na figura do Borja com relação ao torcedor do Grêmio. Pois Ferreira é a antítese disso. Ele, de alguma maneira, tem no torcedor do Grêmio alguma incomodação. Primeiro porque acabou entrando com um processo contra o Grêmio. Depois porque tentou sair num momento muito difícil. O torcedor sofre com isso. Mas o que a gente pode dizer?
aos poucos, silenciosamente, Ferreira vem tomando algum espaço dentro do time. A volta dele contra o Ceará foi importante, ele fez gol, e contra o Flamengo ele fez uma ótima jogada, dando assistência para o gol do Borja e sendo importante defensivamente, ofensivamente e principalmente sem falar muito, fazendo o seu trabalho de forma muito correta, jogando, tentando fazer também o seu papel de protagonista. No jogo teve 3 ou 4 oportunidades, acabou optando por uma ou outra jogada errada, mas foi decisivo na hora definitiva do jogo, lá no último minuto, quando ele deu aquela assistência no final do primeiro tempo. Essa relação também faz com que o torcedor olhe para o Ferreira, do ponto de vista técnico, com uma ideia de que as coisas possam se arrumar. E aí vem a notícia. Que caminho está tomando o Grêmio em relação a Ferreira naquela discussão contratual? Ferreira recuperou seu espaço no time, isso é evidente. Hoje ele é titular absoluto do time do Filipão. Tem gente que discute quando o Douglas Costa voltar, se Ferreira vai ser titular ou não. Tenho certeza que saindo jogando ou não, Ferreira vai entrar em todos os jogos e vai ser importante na caminhada de saída do Grêmio desse buraco que se meteu. Mas existe alguma chance desse contrato se desenvolver? Me parece que sim. Por quê? Porque Marcos Herrmann trabalhou de forma silenciosa também, reintegrou o Ferreira ao grupo, aos poucos ele começa a tomar confiança. Ontem chama atenção, por exemplo, quando o Borja faz o gol, muitos jogadores vão no Ferreira aplaudir a jogada que ele fez. Isso mostra também um entendimento do Ferreira com o grupo. Então esse trabalho desenvolvido, encabeçado por Marcos Herrmann, começa a trazer resultados. O Filipão tem elogiado internamente o Ferreira, também tem trazido ele para dentro do ambiente e aos poucos ele rompeu a barreira do vestiário, que estava incomodado sim com o episódio da tentativa de saída e também de algumas atitudes, e a partir de agora ele começa a integrar. No vestiário parece totalmente integrado. E junto ao torcedor fica evidente essa aproximação. Porque quando as coisas se acalmam e todos pensam lá no Grêmio, no fim de tudo, o Grêmio como objetivo maior dessa situação, tudo fica melhor de se entender, tudo fica mais fácil de se resolver e as coisas aos poucos vão sim se ajeitando. É preciso sempre fazer essa relação, sempre montar a relação da necessidade que tem de se ter tranquilidade para trabalhar. A vitória contra o Flamengo traz tranquilidade para o trabalho. Essa, para mim, é a grande lógica da noite, que trouxe a figura do Ferreira de volta à tona como protagonista e que pode sim, através da figura de Borja, dar um alento de liderança, de ídolo, para um novo jogador aí que chegou há tão pouco tempo e está dando tanta alegria para o torcedor, ajudando muito o Grêmio nessa difícil caminhada. A figura do ídolo, sim, é algo importante que a gente vai discutir, porque hoje a gente tem que agradecer, exatamente, o protagonismo de Ferreira no jogo e também, obviamente, a importância de Borja naquela leitura, na hora de disputar e de, sobretudo, honrar a camisa do Grêmio. Eu acho que são situações que a gente tem que aplaudir e valorizar neste momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.